Ao longo da série de Jovens Titãs, teve muito personagem emblemático que teve destaque. Alguns apareceram muito pouco, só que mesmo assim chamaram a atenção. Mas um dos personagens mais legais na época com certeza era a Terra. Sua aparição na série foi completamente inesperada porque ela já aparece em apuro, até a gente descobrir que na verdade ela tem superpoderes. E apesar que ela parece uma personagem confiante, na verdade ela acaba escondendo que não conseguia controlar os poderes dela muito bem. Me desculpe, eu sou uma idiota. Não conta, por favor, não conta. Terra, tudo bem? Então hoje eu quero comentar um pouco sobre essa personagem que ela tinha tudo para se tornar uma nova membro dos Jovens Titãs, mas pelo fato que ela foi influenciada, ela acabou se unindo com um dos principais vilões da série, o que de certa forma acabou sendo triste, porque ela seria uma ótima titã. Ei, você vem com a gente ou não? Só que vocês já vão entender do que eu tô falando, mas se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de desenho, beleza? Eu tô querendo falar de vários desenhos, além da Cartoon Network, então comenta aí quais vocês gostariam que eu falasse aqui no canal. E também dê sugestões de temas, porque se for legal eu com certeza trago aqui, beleza? E vamos lá, a primeira aparição da Terra em Jovens Titãs foi no episódio 3 da segunda temporada, e ela começa fugindo de um escorpião gigante, que até pareceu inclusive que ela estava em desvantagem, que nesse momento inclusive acabou aparecendo os Titãs, e foi nesse momento que ela acabou revelando que tem poderes, assim conseguindo se livrar daquele escorpião, o que nessa situação acabou deixando os Titãs curioso, porque quem será que era essa garota? Ela atraiu a atenção não só deles, como do Slade também, que estava só por ali observando, isso porque estava parecendo que ele tinha interesse nos poderes dela. E foi então que nesse momento ela acabou se apresentando para os Jovens Titãs como Terra. E ao contrário do que muita gente pensa, os poderes dela não envolvem só mover blocos de terra. Ela consegue provocar também eventos naturais, como tsunami, terremoto e deslizamento. Então a Terra ela é alguém com poderes realmente assustadores, o que acaba tornando um pouco preocupante o fato dela não conseguir controlar os poderes. Mas eu comento um pouco a respeito disso mais pra frente. O lance é que adoraram a Terra porque ela é muito carismática, tanto que a Estelar e o Mutano já gostaram dela logo de cara. Por favor, de onde você veio? Como você chegou aqui? Qual é a sua cor favorita? Quer ser minha amiga? Só o Rob, o Cyborg e a Ravenna que estavam um pouco desconfiados. E isso acaba sendo normal, porque ninguém conhece ela direito. Ela poderia muito bem ser alguém que estava só fingindo ser do bem. Só que até aquele momento, eles só estavam em alerta com ela. E é nesse momento, inclusive, que acabou descobrindo que ela mora em uma caverna. E eles não podiam deixar isso acontecer, então acabam chamando ela pra torre. Mas o Robin, ele tinha algum tipo de desconfiança, e quando ele sai daquele local, a terra em que ele estava começa a acontecer um deslizamento. Tem alguma coisa estranha com ela. E lembre-se dessa parte porque ela vai ser bem importante daqui a pouco. Mas chegando na torre, a Terra estava bem surpresa do quanto ela é moderna. E foi engraçado inclusive porque ela come muito. Até quando ela vai usar o banheiro ficou um completo caos. Parecia que ela não tomava banho há anos do quão suja ela estava. A situação que a Terra estava parecia que ela era uma caipira que foi para a cidade pela primeira vez. As condições dela eram completamente terríveis. E por conta disso, tanto o Mutano quanto a Estelar que mais gostaram dela queriam que ela ficasse. Só que a Ravenna, ela não estava totalmente de acordo. Então para saber se ela estava apta a entrar para os Titãs, o Robin queria ver como ela se sairia em treinamento. O que a Terra acabou ouvindo aquilo e já fica meio preocupada. Mas logo em seguida a gente já vai entender o porquê que ela ficou assim. Isso porque naquela mesma noite o Mutano vai conversar com ela e acaba observando que ela estava fora da torre. Ele estava tentando convencer ela a ficar até que por um breve momento ela acabou usando os poderes dela sem querer e derruba o Mutano. Então é quando ele acabou percebendo que ela não conseguia controlar direito. O Mutano acha que ninguém da torre vai ligar pra isso, mas pra Terra era um pouco vergonhoso. Pareceu que ela já sofreu por conta disso e talvez esse seja o motivo que ela mora numa caverna. A ideia que eu tenho é que talvez ela já provocou algum acidente e culparam ela, e por conta disso que ela é tão insegura. Só que o Mutano prometeu não contar isso pro Robin, mesmo ele achando besteira ter que guardar esse segredo. Mas enfim, no dia seguinte do treinamento, até parecia que a Terra tava sabendo o que tava fazendo. Ou o Robin tava fingindo muito bem porque ele tava percebendo que tinha algo de errado na Terra, só que ele acabou não falando nada e guardou pra si, o que isso vai acabar sendo um problema bem mais pra frente, mas daqui a pouco eu vou chegar lá, porque apesar que a prova dela foi turbulenta, ela conseguiu sobreviver a muitos obstáculos, mesmo que tivesse tão na cara que ela não sabia o que estava fazendo. Só que nesse momento acontece uma cena que eu acho muito bonita, porque a Terra acaba abraçando o Mutano e agradece porque ele estava acreditando nela, e isso tem um significado muito maior porque o Mutano sabe que ela não consegue controlar os poderes, e por conta disso
isso ele ficou tão bobo que ele quase desmaiou. E foi então que eu acredito que esse foi o motivo inclusive que o Robin percebeu que ela não consegue controlar os poderes. Ainda precisa ser lapidada, mas você tem talento, Terra. Você acha? Com um pouco mais de treinamento, você... Isso vai ser importante mais pra frente porque pareceu que o Robin percebeu isso sozinho. E vai dar uma confusão porque ela acaba achando que Mutano abriu a boca, mas enfim. A gente vai já chegar nesse momento. Isso porque nesse momento o comunicador do Robin acaba apitando e parece que o Slade estava de volta. E isso é interessante até esse ponto porque a Terra não fazia ideia de quem era Slade. Tanto que Mutano teve que explicar quem era Slade pra ela. Isso acabou sendo interessante porque era a primeira missão da Terra com os Titãs. E poderíamos ver inclusive ela em ação. Tinha tudo para ser uma ótima experiência, mesmo que nada desse errado, justamente pela Terra não conseguir controlar os poderes dela. Sendo sincero, eu acho que nesse ponto, se ela parasse para conversar com o Robin e explicasse a situação dela, falasse para eles que ela não consegue controlar os poderes, eu acho que evitaria muita coisa. Até porque o Robin já percebeu e ele seria muito legal com ela. Ele seria bem compreensivo com ela, mas enfim. Eles vão até o local e acabam encontrando um monte de capanga do Slade. E acabou começando uma grande batalha, que uma coisa inclusive que eu percebi nisso, é que apesar que a Terra não consegue controlar os poderes, ela pelo menos consegue fazer o básico. Tanto que ela acabou ajudando um pouco, só que conforme a batalha foi se intensificando, a Terra começou a perder o controle. Tem um momento que ela provocou um terremoto sem querer que um monte de pedra acabou caindo em cima do Mutano. E ele só ficou bem porque ele acabou se transformando em gorila, porque caso contrário teria dado problemas. E por conta que ela quase matou o Mutano, ela acabou saindo correndo sem direção. Até que ela acabou percebendo o Slade correndo. E ela persegue ele, achando que o Slade estava tentando fugir, quando na verdade ele estava atraindo a Terra para uma armadilha. E como qualquer vilão, ele se aproveitou da oportunidade que ela estava sozinha, longe dos Titãs, para conversar com ela, ou melhor dizendo, para manipular ela, até porque ela é alguém muito insegura por não conseguir controlar os poderes. Então naquele momento ela estava bem instável, só que mesmo assim ela tenta acreditar que os Titãs são amigos dela. Só que o Slade, ele tenta manipular ela tentando convencê-la do contrário, até porque ele fica falando que caso eles descobrissem, com certeza abandonariam ela. E quando descobrirem o seu problema, vão rejeitar você. Como todo mundo. E aí começou uma batalha intensa contra o Slade, que apesar da Terra estar em desvantagem, o fato que ela não consegue controlar os poderes acabou sendo, na verdade, uma vantagem. Até porque quando a Terra está descontrolada, ela pode causar terremoto e deslizamento. Igual aquela cena lá no começo que eu falei pra vocês lembrarem. E o Slade começa a provocar ela ainda mais, tentando fazer ela se sentir culpada. Como se ninguém fosse aceitar ela, exceto ele. E o que o Slade estava fazendo, com certeza é muito baixo. Que é fazer a Terra pensar que era a única salvação dela. E por ela ser insegura e meio instável, infelizmente ela acabou caindo no papo dele. Só que mesmo assim, depois de tudo isso, a Terra ainda quer pensar que os Titãs são amigos dela, porque eles deram um lar pra ela, só que na verdade, o que fez a Terra surtar mesmo, é o Slade falar que Mutano é boca aberta e com certeza vazaria o segredo dela. E isso acaba revoltando a Terra porque ela acredita no Mutano. Então ela perdeu o controle mais uma vez, o que acabou sendo ruim, porque eles estavam em uma caverna. E eles acabaram provocando um terremoto e essa parte ela é bem interessante, porque quando vai pro Robin, o Cyborg acabou comentando que aquele terremoto pode ser o Slade, mas o Robin acabou falando isso. Temos que sair daqui. O Slade está tentando destruir a mina. Eu não sei se é ele quem está fazendo isso. Ou seja, o Robin dá a entender que ele sabe a origem. Ele só não comentou o que ele acha que pode ser o terremoto, mas daqui a pouco eu chego lá. O lance é que quando voltou pra Terra, o Slade estava atormentando ela. Mas felizmente o Mutano acabou encontrando ela e fazendo ela se acalmar. Foi uma cena bem bonita deles dois e mais uma vez o Mutano reforça que ele não contaria pra ninguém o que houve ali. Mas o lance é que passando esse evento, a Terra já ia embora da torre. Mas antes que ela fosse, todo mundo já estava na porta, pedir pra ela ficar pra se tornar uma titã. Que nessa hora inclusive, Robin acabou comentando que sabe que ela não consegue controlar os poderes. Só que eles estão dispostos a ajudar ela e a treinar ela. Mas nessa hora, a Terra nem deixou o Robin terminar de falar, ela só culpou o Mutano. Porque ela acha que foi ele que contou pro Robin achando que só ele sabia. Eu sei que não controla bem os seus poderes e podemos ajudar. Você contou. Eu não. Quando na verdade o Robin já tinha dado sinais que ele percebeu sozinho. Por isso eu falei pra se lembrarem daquela cena. Então aqui acabou sendo complicado porque ela nem deu a chance do Mutano se explicar. Pelo impulso, ela simplesmente vai embora. O que acaba vindo ser um problema mais pra frente, porque o Slade já tinha plantado a ideia de que não só o Mutano faria isso, como ninguém aceitaria ela quando soubesse que ela não consegue controlar os poderes. Queriam virar as costas pra ela igual todo mundo fez. Eu odeio inclusive esse mal entendido não ser resolvido. Eu entendo que a Terra é meio traumatizada por conta de
de coisas que ela já passou, mas pelo fato que o Robbie falou numa boa com ela, que aceitava ela e conseguiria ajudar ela a controlar, e mesmo assim ela agir dessa forma, eu confesso que é bem triste. E por conta de um achismo, ela acaba vindo a se juntar mais pra frente ao Slade, que tava manipulando ela. Porque a gente sabe, o Slade não se importa com ninguém, ele só usa as pessoas pra manipular. Ele só tem interesse nela, inclusive por conta dos poderes. Infelizmente, tudo saiu de acordo com o que o Slade esperava, o que acaba sendo inclusive uma pena. A Terra foi um personagem bem interessante dos Jovens Titãs, que ela tem seus altos e baixos. Até suavizaram ela na animação, porque nos quadrinhos ela é bem mais sombria. Mas tem muito mais curiosidade sobre ela, principalmente quando ela se junta ao Slade. Até quando ela descobre finalmente que estava sendo manipulada e corta laços com ele. Se vocês querem que eu faça a continuação disso, comenta aí, eu quero a continuação. Que é pra eu saber quanto de vocês apoiam isso, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.